Boa noite a todos. Professor Marcelo Queiroz, sou aluno do professor Calazans Camargo e também do professor Amadeu Esteves. Estamos aí com mais uma edição do nosso Despertar do Sensei e o nosso assunto hoje é defesa pessoal. Vamos conversar um pouquinho sobre defesa pessoal com vocês. Essa defesa pessoal é mais voltada para crianças, para alunos, né? Criançada pequena, mas serve também para trabalhar com os adultos. E para a gente poder falar um pouquinho de defesa pessoal, precisamos falar um pouquinho da origem do judô, né? Então, para ter a origem do judô, para a gente entender um pouquinho da origem, vamos voltar um pouquinho alguns anos na história, ok? Então, temos lá, Declaração Universal dos Direitos Humanos, ONU, 1948, artigo 7º, todos são iguais perante a lei, sem qualquer discriminação, têm direito à igual proteção da lei, todos têm direito à proteção igual contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Energia mental física, Jigoro Kano, defesa pessoal. Defesa pessoal sempre existiu dentro do Kodokan. Vários foram os lutadores de judô que rodaram o mundo divulgando a arte através de combates contra outras modalidades e em demonstrações em instituições militares, muito antes da criação do sistema de defesa pessoal urbano, como Krav Maga e outros. Já existia um treinamento voltado para a autodefesa dentro da Kodokan. Kodokan diferencia entre o asa de Handori e o asa de Goshinjutsu, defesa pessoal. Os asas de Handori são técnicas mais apropriadas para o Shiai, enquanto que os asas de Goshinjutsu são técnicas que não são apropriadas para o Shiai. Mas isso não quer dizer que os asas de Handori também não possam ser usados em autodefesa. Todos esses asas reunidos são chamados de Kodokan Goshinjutsu, diferentemente do kata criado em 1956 para completar o Kime no Kata. Defesa pessoal, combate corpo a corpo, existe desde o Antigo Egito, passando pela Grécia, Roma, chegando até os dias atuais. Com o passar do tempo, as técnicas foram aprimoradas, mas a essência é a mesma. Defender-se da melhor forma possível. Aqui nós temos uma foto aqui dos gregos fazendo uma espécie de uma trocação, né? Um puncher, socos no outro. Bom, da onde que vem o símbolo lá da Kodokan, né? O símbolo da Kodokan, ele vem do escudo. Ele é um escudo e esse escudo ele é tido como um espelho, tá certo? E aí nós temos, na mitologia tradicional japonesa, tem lá a deusa Amaterasu. Amaterasu, a deusa Sol. E ela deu os presentes para alguns homens específicos, acredita ser a família real do Japão, mas... E nesses presentes, ela deu lá uma joia, né? Yasakani no Magatawa, é a joia, depois ela deu lá um punhal, uma espada, Kusanagi no Tsurugi, e também deu um escudo, que pode ser considerado como um espelho, Yata no Kagami. O que é isso? Isso daí é o símbolo, essa sim, o professor Jigoro Kano colocou como símbolo do judoka, que ele tem a intenção de ser o quê? Um espelho. Olha aí, Yata no Kagami. É um espelho. Qual que é a intenção desse espelho? Esse espelho ele tem a intenção de refletir o judoka, refletir a imagem do judoka, né? Então o judoka ele tem que ter aquela imagem, a imagem de uma pessoa boa, uma pessoa decente, importante para o mundo, importante para as pessoas. Não é de ser campeão de judô, não é de ganhar medalha, não. Isso daí é uma outra história, um outro contexto. Faz parte da realidade, mas não é, nunca vai ser toda a realidade ganhar medalha, tá? É só uma forma de chamar o povo para poder estar
treinando judô e ganhando alguma coisa, tendo um resultado, né? Mas isso é uma outra história. Agora, com relação a esse escudo, a essa imagem, ela tem esse interesse, reflete o atleta. Então, por isso que é o escudo. Ele tem 8 pontas. Às vezes o pessoal confunde muito com a flor de cerejeiras, né? O sakura, que era o símbolo das antigas academias de jiu-jitsu do Japão, mas não é um sakura, não. É o Yata no Kagami, que é um espelho, um dos presentes da deusa Amaterasu. Tá? Então, aí está Kodokan e o símbolo da Kodokan com 8 pontas, que é o espelho, que ele serve para uma das formas, né? Não se sabe ao certo, mas entende-se que era uma forma de refletir a imagem do judoca. O judoca ele tem que ser refletido. Aí tem as cores também, a branca e vermelha, né? Então a branca entende-se como suavidade, mas seria uma seda, né? A seda ela é macia, mas ela é muito resistente, né? E o sol, né? Esse sol do meio, esse vermelho poderia ser um sol, poderia ser uma forja, poderia ser algo incandescente, algo quente, algo forte. É a imagem do judoca que está espelhado nessa imagem, né? O judoca tem que ser forte por fora. Ele tem que ser suave, ele tem que ser calmo, tranquilo, ele tem que ser benevolente, ele tem que ser paciente, educado, né? E por dentro ele tem que ser o quê? Tem que ser forjado, ele é uma forja, ele é algo quente, algo que possui força, resistência, enverga, mas não quebra. Né? Lembra do Salgueiro? A história do Salgueiro, enverga, mas não quebra. Então, essa que é a intenção, basicamente, do escudo. Tá certo? Agora, para saber exatamente como é, só na cabeça do mestre de Gorokan. Né? Tudo bem? Bom, aí nós temos na Kodokan os 4 guardiões do Kodokan. Né? Eles dizem 4 guardiães celestiais do Kodokan. O primeiro que entrou a se matricular no Kodokan foi aqui está Tomota, mas não é Tomita. Tomita Sunejiro. Tomita Sunejiro. Ok? Aluno aí do professor Jigoro Kano, primeiro aluno. Tudo bem? Nós temos ali os 4, né? Saigo Shiro, nós temos Tomita, nós temos Yamashita e Yokoyama. Então vamos lá. Esse foi o primeiro. E o segundo? Esse tem história, né? É o Saigo Shiro, ou Sugata Sanshiro, que é o apelido dele. Né? O Sugata Sanshiro, eu não sabia a tradução dessa palavra Sugata Sanshiro. Eu fiquei sabendo agora há pouco tempo, muito pouco tempo. Eu vi o professor, né, faleceu há pouco tempo, o mestre agora... Bom, mas ele falou o seguinte, que Miguel Suganuma, mestre Miguel Suganuma, ele diz o seguinte, ele explicou exatamente como é. Então, Sugata Sanshiro significa que ele é 3 vezes mais rápido que a sombra. Então, ele é Sugata Sanshiro, 3 vezes mais rápido que a sombra. É a explicação que ele deu para a tradução de Sugata Sanshiro. Bom, técnica dele, Yamarashi, tempestade na montanha. E a história dessa técnica é muito interessante, porque ele utilizou para ganhar de um desafio contra um lutador de karatê da época, da ilha de Okinawa, um campeão de karatê de lá. O nome dele era Higaki Kugzaburo. Então ele ganhou, lutou e ganhou, venceu, né? Um desafio fora do Kodokan, foi feito na montanha mesmo, e enfim, acabou vencendo lá o lutador de karatê da época. Né? Isso foi há muito tempo, hoje não existe mais isso, mas naquela época acontecia muito isso para provar eficiência, enfim. Então, onde que tem, vocês podem encontrar na página 41 do livro A Arte do Judô de Stanley Virgílio, tá bom? Ah, detalhe, o primeiro aluno do professor Jigoro Kano a utilizar a faixa preta foi o Sugata Sanshiro. Quando que ele usou essa faixa preta? 1888, nos desafios contra o jiu-jitsu tradicional da época, junto à polícia de Tóquio. Ok? Então ele usou, não se tinha faixas naquela época. Pra vocês terem uma ideia, a faixa não tinha. A faixa ela só foi aparecer ali mesmo para valer. As faixas pretas tinham tal,
Mas só foi aparecer a faixa mesmo, certinho, 1911. Aí começava com uma faixa azul, azul clarinha, depois uma faixa branca, depois a marrom, depois a preta. Tá? Mas até então, o primeiro a utilizar a faixa preta foi o Sugata Sanshi nos desafios. Ok? Vamos lá. Bom, aqui mais um dos guardiões é o Yokoyama Sakujiro. Yokoyama Sakujiro, ele tinha um apelido de Oni Oyama. Bom, Oyama não sei o que significa, mas Oni, a tradução significa demônio, né? Diabo, algo assim. Então ele com certeza deveria ser algo acima do normal, acima dos padrões para a época, né? Então tá aí. Terceiro. E o quarto, esse é muito importante. Por quê? Porque ele foi Yamashita, ele foi o primeiro Yashitsugu Yamashita. Ele foi o primeiro a ir para as Américas, inclusive ele ensinou o judô para a família do presidente dos Estados Unidos. Então, o presidente Roosevelt foi lá e ensinou lá o judô para a família do presidente. Certo? Ele foi com uma trupe, né? Levou também Conde Koma, um pessoal que foi junto com ele. Muito bem. Agora vamos lá para o Brasil. No Brasil, nós temos a presença desse professor. É muito interessante, porque às vezes a gente tinha uma imagem que no Brasil vinha, o judô chegou com o navio Kassato Maru em 1910. Eu aprendi isso quando era criança, mas não é. Hoje descobriu-se que não chegou em 1910, não. Ele chegou, ele veio também em 1910, mas ele chegou um pouquinho antes, e ele chegou com o sensei aqui, Sadamiako. O Sadamiako, instrutor de judô jiu-jitsu, né? Na verdade, o nome judô, pessoal, para a gente poder entender, o nome judô, ele só passou a ser considerado judô no Japão mesmo, assim, todo o território do Japão, ele passou a ser considerado judô em 1925, né? Antes disso, não era judô, era Kano Jiu-Jitsu, né? Era jiu-jitsu do professor Jigoro Kano. Então ele só passou a ser em 1925, que daí o governo japonês falou, não, isso aqui é judô, a partir de agora isso aqui é judô, não é mais jiu-jitsu, acabou judô. Mas o judô, ele é judô desde quando saiu da Kodokan, 1882, quando foi fundado, ele é judô. Mas ali, em território nacional do Japão, só em 1925, tá bom? Então isso é muito importante, a gente saber que faz parte da história também. Sadamiako, como que ele apareceu aqui? Nós temos algumas informações que ele veio através da Marinha de Guerra do Brasil, almirante Alexandrino, ele foi fazendo as viagens da Marinha de Guerra, né, do Brasil, ele acabou indo até uma ilha e encontrou um náufrago. Esse náufrago era um náufrago japonês. Sabendo que era náufrago japonês, e eles estavam em rota para o Japão, levou esse náufrago de volta para o Japão. Levou, entregou lá e tal, e ele ganhou uma honraria do governo japonês, né, do imperador. E essa honraria foi o quê? Foi eles deixarem o Sadamiako ir para o Brasil. Aí o Sadamiako veio, representando as escolas lá, também pertencia a Kodokan, e ele veio para cá para o Brasil. Ele veio em 1908, Sadamiako, tá? Chegando aqui, fez vários desafios, igual com o Conde Koma. Gente, Conde Koma, para a gente ter uma ideia, Conde Koma só apareceu por aqui em 1914. Antes disso, o Conde Koma não estava aqui. Só chegou em 1914. Então, o primeiro aluno do Sadamiako, brasileiro, né, que ele ensinou judô jiu-jitsu para esse brasileiro, era o Mário Aleixo. Mário Aleixo, que fundou a primeira academia a gente colocar nos dias de hoje, a primeira academia de judô. Né? Eles falavam jiu-jitsu porque demorou muito para ficar somente judô. Então sempre era conhecido como jiu-jitsu, que era mais fácil falar jiu-jitsu do que judô. Certo? E eles eram muito bons também nessa época, né? O próprio pessoal lá do Kodokan era muito bom em chave de pé e de perna. Chave de perna e chave de pé é incrível como eles eram bons nisso. Praticavam muito. Depois, mais tarde, foi abolido no judô, né? A Kodokan acabou abolindo a chave de perna e a chave de pé. Mas naquela época era muito famoso isso. Tudo bem? Então, Mário Aleixo criou a primeira academia de judô jiu-jitsu do Brasil, no Rio de Janeiro. Né? E ele foi convidado, junto com o Sadamiako, estava ministrando aulas lá de judô para a Marinha de Guerra, né? E para o Exército também.
Certo? Então aqui a gente tem uma foto da época. Essas publicações são do Elton Silva, tá? Depois quem quiser seguir o Elton Silva, ele é um historiador muito, muito famoso. Gente, a história muda, tá? A história, veja bem, fatos não podem ser mudados. Fato não tem como mudar, mas a história muda, tudo bem? Então a história ela é mutável. Tanto é que a gente sabia uma coisa numa época, hoje a gente vê que é uma outra coisa. Apareceram novos personagens aí que também ensinavam o judô. Tudo bem? Vamos lá. Passando um pouquinho, a gente tem agora o Conde Koma, 1914. Olha lá, o Conde Koma aplicando uma chave de perna. Eles gostavam muito de aplicar chave de perna nessa época. Esses aqui são os primeiros alunos do Conde Koma, tá? Grupo de alunos do professor Conde Koma. Foto da época. Ali está o Conde Koma no cantinho, já com os alunos dele. Esse do lado esquerdo aqui, de vocês, esse aqui, se eu não me engano, é Takao tá? O Takao também ele participava aí dos treinamentos, junto com era um grande professor também, veio do Japão, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre ele daqui a pouquinho. Tá? Então, o Conde Koma ele chegou em 1914, já estava o judô aqui, já estava estabelecido, o judô jiu-jitsu, né, na época. E aí foi onde ele começou a dar aula também para os Gracie, né, para a família Gracie, que nós temos aí hoje uma grande evolução aí dessa família, mantiveram o nome jiu-jitsu e tal, e desenvolveram um jiu-jitsu próprio. Então ali, tá lá, Conde Koma, 1914, depois a gente vai aqui avançando um pouquinho, a gente tem aqui um pouquinho da ramificação. Segundo alguns historiadores, a defesa pessoal que praticamos hoje é espelhada na eficiência de combate desenvolvido no Vale Tudo. A família Gracie, que no início do século XX aprendeu o judô de Conde Koma com o nome jiu-jitsu e desenvolveu um jiu-jitsu próprio, tal eficiência nos combates. Eles mantiveram essa estrutura, esse sistema, e hoje tem a nossa ramificação do jiu-jitsu, que é mais voltado para o Newaza, né, de competição, e continuaram com a parte de vale tudo, de defesa pessoal, de competições mostrando eficiência técnica. Tá? Aqui nós temos uma sequência, nós temos aí o mestre de Gorokano, depois o Conde Koma, aí nós temos o Carlos Gracie e Hélio Gracie, tá? Na sequência. Aqui nós temos o professor de Gorokano aplicando aí um mata-leão bem aplicado, né? Aí, com certeza, bem aplicado o mata-leão, nosso Hadakajime, só que aí fazer sem kimono, aí sem... Ele acaba fazendo só com as mãos, olha como é que fica o Hadakajime bem aplicado, tá certo? Mestre de Gorokano. Vamos lá, continuando. Aqui nós temos uma ramificação, pessoal. É muito interessante para a gente entender as escolas da época. Ó, atenção, pra você ter uma ideia. Nós temos Geomori aqui, que veio da Kodokan também, Geomori, Takao Yano, o próprio Conde Koma, são as ramificações da Kodokan, professor de Gorokano. Geomori só apareceu por aqui em 1925. Entende? Então, assim, tanto ele, os irmãos Onos que eles não eram da Kodokan, depois foram, se associaram à Kodokan também, entendeu? Então, assim, aí tem os irmãos Ono e tem outros. Depois vieram outros que vieram do Japão mesmo, né? Um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, muitos saíram de lá e vieram para cá. Aí são japoneses mesmo, mas essa turma aqui são brasileiros que aprenderam lá o judô jiu-jitsu daquela época. Tá? Então a gente tem lá o professor Jigoro Kano, nós temos lá o Conde Koma, Takeo Yano, Jorge e o Jean Omori, mas é Jorge Omori, tá, pessoal? O que aconteceu? Conde Koma ensinou para quem? Ensinou para Carlos Gracie e para Luiz França. Luiz França é a linhagem Fada, pessoal. Hoje nós temos a linhagem Fada lá do judô jiu-jitsu, né? O pessoal do Luiz França. Carlos Gracie, aí o pessoal dos Gracie mesmo, e aí deu origem ao Hélio Gracie, né? Que também treinou lá com o Luiz França, eles também treinaram juntos, ok? Então, aí depois você tem Luiz França e tem o mestre Fada, que aprendeu também com eles, tem a linhagem Fada de judô jiu-jitsu, né? Ok? Embaixo, a gente tem aqui Jean Omori, também ensinou para Carlos Gracie, Takeo Yano, ok? E esses, por si, deram ramificação à família Gracie. Também volta aqui o Luiz França, que era um militar da Marinha, né? Tinha ido para a guerra, enfim. E depois, continuando lá, a ramificação Fada, a ramificação dos Gracie, do jiu-jitsu que a gente tem hoje aí, né? Mas que veio lá essa mistura, que na época foi perguntado para o Sensei Ono, ele diz o seguinte:
Ele falou assim, olha, o que a gente pratica, o que a gente ensina aqui? É judô ou jiu-jitsu? Aí ele falou assim, olha, é o seguinte, judô é tudo que é para educação, para disciplina, né? Não que o outro não seja, mas assim, para esporte, né? Na verdade ele quis dizer isso. É esporte, é judô, entendeu? E o jiu-jitsu? Não, o jiu-jitsu é para defesa pessoal, é para vale tudo, é para competição de MMA, esse tipo de coisa, entendeu? Então assim que ele definia o Yasuichi Ono, não é mestre? Yasuichi Ono. Então é mais ou menos assim. Então essas aqui são as ramificações, lembrando que foi um foco nos brasileiros. Aí tiveram muitos professores que vieram para cá também, que eram mais velhos um pouco, mas que vieram do Japão e tal, né? Que é a ramificação que nós temos hoje aqui em São Paulo, em Santos, principalmente, né? E entre outros locais aí. Tudo bem? Então vamos lá. Seguindo, deixa eu ver. Aqui essas fotos, nós temos Jalmori, que Jalmori ensinando o judô, né? Na academia dele, né? Enfim, essa época aqui, 1925 para cá. Aí nós temos ele aqui só de calção, com a bandeira do Japão, já pro Cat Square, né? Que é aquela luta parecida com a greco-romana, ou mesmo de vale tudo. Então tá lá ele lá sem camisa, lá só de short, tá certo? E do outro lado ele tá com um kimono. Aqui no meio, a gente tem aqui o mestre Hélio Gracie, ele que em 1938 veio para cá o Sensei Kotani. O Sensei Kotani é 10º grau de judô do Japão. Ele veio para cá nessa época, em 38, mais ou menos. Ele veio para cá para dizer o seguinte, para explicar para todo mundo aqui o seguinte, olha gente, o que vocês estão fazendo não é jiu-jitsu, é judô. Então o jiu-jitsu não tem mais, o jiu-jitsu foi lá atrás. É judô, explicar para o povo que é judô. E aí ele pegou o mestre Hélio Gracie, né? Saiu com ele fazendo demonstrações para o Brasil todo. Inclusive, vocês têm aqui na foto, isso aqui é uma publicação do Elton, né? Tá aqui a fotinha do Elton em cima. E aí tá aqui o Hélio Gracie, o mestre Hélio, com uma faixa de judô da Kodokan, de 2º dan, tá? Então, olha lá, o Goshijitsu, um fato interessante é que poucas pessoas talvez saibam é que na década de 30, Hélio Gracie foi graduado a faixa preta de judô 2º dan, Jukendo, através da influência do mestre Kodokan, chamado Sumiyuki Kotani, 10º grau, que esteve no Brasil em missão oficial da Kodokan. No detalhe da imagem, Hélio Gracie com a faixa preta bordada com o seu nome em japonês. Aí tá aqui ele treinando, né? E ali a faixinha dele de 2º grau de judô. Bom, seguindo mais um pouquinho, nós temos aqui subdivisão do judô. A gente tem lá a parte de Nagiwaza, Tachiwaza, técnicas de arremesso em pé, né? Divididas em 3, Masutemiwaza e Okosutemiwaza. Então nós temos Tachiwaza, Masutemiwaza e Okosutemiwaza. Tudo bem? Técnica de sacrifício frontal, técnica de sacrifício lateral. Depois nós temos lá o Katamiwaza, dividido em 3 também. O Saikomi, Waza, Shimiwaza, Kansetsuwaza. Técnica de mobilização, estrangulamento e chave de braço, né? Na verdade, nessa época agora, só chave de braço, né? Na altura do cotovelo. Mas bem antigamente, na época lá de como podia, principalmente chave de perna e pé, certo? E nós temos também os atemes. Atemes Waza e o Kuatsu Kapo, que é auxiliar o atleta quando ele estiver desacordado, uma situação difícil, machucar, torcer, quebrar, aí é o Kuatsu Kapo. Também são as subdivisões do judô, ok? Muito bem. Vale tudo no Brasil, mais um pouquinho aí de vale tudo, né? Defesa pessoal real, que aí você pode ver que realmente funciona. Surgiu no Brasil com o empenho da família dos Gracie, temos os patriarcas, grandes mestres, Hélio Gracie, Carlos, desenvolveram um estilo de jiu-jitsu deles. Eles demonstraram através do vale tudo que em uma luta real existe outros aspectos de eficiência além de socos e chutes. Além Hélio Gracie versus Masahiko Kimura, 23 de outubro de 1951. Aí foi uma luta, eles fizeram uma luta esportiva de judô, não foi um vale tudo, né? Ele fez uma luta esportiva de judô e foi, né, muito forte. Ele, coitado, né? O mestre Hélio segurou o máximo que pôde lá, mas uma luta que durou lá 13 minutos até, bem, mas perdeu, né? Perdeu com uma chave, com o Degarami, que foi batizada pela
cultura do jiu-jitsu de Kimurani. Aí nós temos aqui, antes disso, acho que um feito que é muito importante de ressaltar foi a luta esportiva de judô entre o Kato, que era o vice-campeão mundial de jiu-jitsu, de judô, né? Com o mestre Hélio Gracie. O mestre Hélio Gracie fez 2 lutas. A primeira luta ele empatou com o Kato. O Kato não conseguiu ganhar dele. E na segunda, ele desmaiou o Kato. Ele aplicou lá eu acredito que seja um Namijo Jijime na guarda e apertou e desmaiou. Kato desmaiou. Aí nisso, o mestre Kimura ele falou: não, agora eu aceito o desafio, aí vou lutar com o mestre Hélio. E aí foi assim. Ok? Muito bem. Em cima nós temos aí tem os filhos, né? A ramificação da defesa pessoal por um vale tudo, uma briga real. Aí nós temos lá o Royce surpreendendo o mundo aí, vencendo lutadores de pesos bem mais pesado que ele, com eficiência técnica desenvolvida aí pelo que o pai dele ensinou, né? Jiu-Jitsu Gracie. Bom, teve mais um Vale Tudo, talvez muita gente não se atente a isso, mas houve mais uma disputa entre o Kimura, em 1959, com o Valdemar Santana, o Leopardo Negro, né, que fez uma luta de 3 horas e 40 minutos com o mestre Hélio Gracie e acabou vencendo o Valdemar Santana. Só que teve mais uma luta. Na verdade, foram 2 lutas. Uma luta de kimono e uma luta sem kimono. Essas 2 lutas foi contra o Valdemar Santana e Kimura. Primeira luta, né, em 59, de kimono, Valdemar Santana perdeu para o mestre Kimura. Na segunda luta foi na Bahia e foi uma luta de vale tudo sem kimono. Nós não temos fotos dela, mas foi sem kimono. E na luta sem kimono, o Valdemar Santana bateu muito no Kimura, bateu muito e aliás tem umas... Depois eu estava vendo algumas informações que o próprio Kimura disse que escreveu um livro sobre a vida dele e falou: olha, realmente eu participei de um vale tudo que eu apanhei muito, muito, muito mesmo. Eu só não perdi a luta porque, como não teve finalização, a luta terminou empatada, né, depois de um tempo. Mas ele acabou perdendo. Acabaram empatando, né? Mas o Kimura tomou pior nessa daí, né? Então os brasileiros podem ficar, né, até felizes aí porque conseguiu aí pelo menos empatar uma luta com o japonês, né? Importante também. Isso aí talvez muita gente não sabe, tem a ver com a defesa pessoal também. Gente, os créditos aí eu quero passar pro grande sensei, pro Elton Silva. O Elton ele é faixa preta de judô, de jiu-jitsu, aqui de São Paulo mesmo, e ele tem os livros dele aqui. Quem quiser tiver interesse e buscar as histórias, né, da onde veio, como veio, né, aí você tem aqui as histórias aí na verdade são informações reais tiradas de jornais, né? O Elton é um historiador, professor de artes marciais também, tá certo? Então, Elton Silva, um abraço, muito obrigado. Se estiver assistindo aí nossa live aí, um abraço para você, meu irmão. Vamos lá. Obrigado aí pelas informações. Gente, Kodokan Goshinjutsu, e aí nós temos uma defesa pessoal criada pelo Kodokan em 1956. Desde 53, Hisei Kano, que era sobrinho do mestre de Kano, ele queria fazer um tipo de defesa pessoal mais voltada para a realidade da época. Porque a defesa pessoal que eles tinham seria o Kimeno Kata, que era uma defesa pessoal do samurai, né, uma coisa mais antiga, né, kata de decisão, mas ele queria um kata de decisão também, mas uma coisa mais nova, que pudesse ter pistola, que pudesse ter arma, bastão, né, enfim. E aí foi nessa época que foi criado então aí as 5 técnicas novas, o Kodokan Goshinjutsu. É uma mistura de 5 artes marciais diferentes. Quais são elas? Jiu-jitsu, karatê, aikido, kimeno, kata e judô. E aí nós temos o Kodokan Goshinjutsu. Particularmente eu gosto muito desse kata e procuro desenvolver bastante. Vamos ver aí uma apresentação desse kata do Kodokan Goshinjutsu, ok? Vamos ver aí a apresentação. Sou eu, né? O Tori sou eu, Marcelo Queiroz, e o Q é o nosso querido Anderson Mariano, que é o meu parceiro nesse kata. Ok? Vamos lá para o kata?
左取り。はい。握り取り。はい。片腕取り。はい。昼腕取り。はい。しめしめ。抱え取り。はい。斜め打ち。はい。はい。顎つき。はい。目つき。はい。あげり。横蹴り。スカッ。はい。チョコ好き。はい。斜め好き。はい。追い上げ。はい。よろし。はい。はい。はい。もろ手好き。書面付け。だけど。こっち構え。だけど。はい。書面付け。だけど。
Apresentado o kata, agora vamos ver aqui um pouquinho. A gente precisa entender algumas coisas. A defesa pessoal, nós temos ela, pode ser praticada dentro do tatame, a gente pode usar soco, chute, a gente pode usar os ATMs, né, que tem no judô também. Nós podemos usar os agarramentos, né, tanto o grappler quanto os punchers, a gente pode estar utilizando. Bem, defesa pessoal, ela tem por objetivo treinar o praticante a desenvolver habilidades que garantem a capacidade de superar uma situação difícil. Porém, mais do que isso, a defesa pessoal promove a seu praticante uma harmonia, um equilíbrio e também uma paz de espírito. Por quê? Se você tem um controle de uma situação, fatalmente você vai estar mais tranquilo, você vai estar com uma autoestima mais elevada para você lidar com o dia a dia, lidar com as coisas. Ok? Muito bem. Então nós temos lá, a primeira foto aqui, ó, o Royce lutando com o Dan Severn, né? Vale tudo aí, que foi incrível essa luta, ele venceu o Dan Severn. Depois nós temos aqui uma defesa pessoal feminina, né? E tá lá a menina lá sendo o Tori ali, né? E o que? Um cidadão ali. E aí tá fazendo um movimento. Seria um movimento já de puncher, de pancada. Aí do lado nós temos o sensei, provavelmente 2 senseis japoneses ali, um com uma faca na mão, outro fazendo um movimento de defesa de faca. Ok? São componentes aí da defesa pessoal. Muito bem. A partir desse momento, nós temos aqui... Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Agora nós vamos mostrar para vocês uma defesa pessoal que nós entendemos que um faixa preta, um professor de uma academia, ele consiga fazer com tranquilidade. São algumas técnicas simples que dá para ser feito com tranquilidade. Não é nada absurdo, não é nada fora do comum. É algo que se pode ser feito dentro de uma academia por um faixa preta ou um faixa marrom que está ali ministrando aula. Lembrando que esse curso é voltado para os faixas marrons que pretendem ministrar aula de judô. Tá certo? Então agora vamos ver aí a prática de defesa pessoal numa academia. Ok? Então estou eu fazendo aí essa prática, Tori, e o que aí é o Anderson Mariano novamente. Vamos lá?
a gente tem aqui, nesse curso, separamos para vocês algumas técnicas que podem ser trabalhadas com crianças e adultos, ok? Técnicas básicas para o sensei ensinar. Mas você vai ensinar essa técnica para quem? Para os pequenininhos, não é para o grandão. Como sair de um agarramento, como sair de um estrangulamento, como sair de um agarramento por costa, por frente, tá? Então essa aqui é a primeira técnica, olha só. Estrangulamento por frente, ok? Muito bem. Olha lá, o movimento, tirou. Vamos lá. Segunda técnica, estrangulamento por costas, ok? A saída vai ser para frente, ok? Opa, aí, muito bem. Terceira técnica, agarramento por costas e por cima dos braços. Saída é para frente. Vamos lá. Aí. Boa. Muito bem. Próxima. Agarramento por costas e por baixo dos braços. Olha lá. Por baixo do braço. Opa! Aí. Joia. A outra agora. Agarramento de frente e por cima dos braços. Saída é com o quadril. Olha lá. Opa! Muito bem. Próxima, agarramento de frente e por baixo dos braços. A saída é com o giro do quadril. Olha lá. Agarrou, segurei e virei. Tem que girar o quadril, né? Muito bom. E a próxima? Gravata lateral? Vamos ver como é que funciona? Olha lá. Agarrei. Olha que facinho a criançada fazer, ó. Tirou, bem didático, ó. Saiu, foi para as costas. Aí. Boa. Vamos lá. Chute lateral. Bloqueia-se o chute, segurando a perna do adversário, derrubando e finalizando com um pisão nos testículos. Vamos ver? Olha lá. Segurou, avançou, derrubou, pisou. É isso. Tem que ser devagar esse pisão aí. Vamos lá. Pisão para manter a distância. Vamos ver? Olha lá, ó. Opa. Pisão para manter a distância. Olha lá. Legal. Tem que empurrar. O pisão é só para empurrar, manter a distância. Isso, olha que maravilha. Opa! Muito bom. Pisão, encurtamento de distância, cintura adversário, gancho e põe no solo, finalizando com o estrangulamento. Vamos ver? Olha lá como é que é. Pisou, cinturou, calçou, derrubou, subiu. Isso. Ó, já vai para o estrangulamento. Agora, puxada de cabelo, dentro da defesa pessoal feminina, e ali. Próximo movimento, um agarramento na cintura, olha lá. A defesa, ela vai, o ataque sempre é no pescoço, e aí a mulher tem que se defender. Dá um jeitinho, olha lá. Sai com uma chave de braço, uma das opções. E a paulada? Bloqueou, entrou com um quadril e derrubou. Bom, aqui nós temos uma homenagem para a gente poder estar finalizando. Esse aqui são os meus mestres, né? São os mestres com quem eu pratiquei o judô desde criança. Então nós temos aqui o professor Luiz Carlos Osamu Kishi, infelizmente não está mais conosco, ele é falecido. Iniciei o judô com ele em 1979, e na época ele era até faixa marrom de judô, em 79. E aí treinei com ele até 1991, mais ou menos.
Aí quando foi em 92 para 93, eu fui treinar com o mestre Calazans Camargo, né? Ele abriu as portas aí da academia dele para eu poder trabalhar, treinando com ele. De lá para cá, continuo treinando até hoje. Aí eu peguei lá o primeiro Dan, né, com ele, depois o segundo Dan, terceiro Dan, quarto Dan e quinto Dan. Uns exames feitos na Federação Paulista de Judô. E hoje nós estamos aí há 6 anos aí como quinto Dan de judô. Ok? E o mestre Amadeu Esteves, né, grande mestre Amadeu Esteves, ele foi professor dos dois professores. Foi professor tanto do professor Calazans Camargo, né, o professor Calazans Camargo iniciou o judô com ele, como o professor Kish também iniciou o judô com o mestre Amadeu Esteves. Tá certo? Então, muito obrigado aí a todos eles, né, principalmente se estiver assistindo aí o mestre Amadeu Esteves, muito obrigado, e o mestre Calazans Camargo também, muito obrigado. Sensei Kish está no céu. Um dia nós vamos nos encontrar, todos juntos, com certeza. Vai demorar bastante. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e aproveitem aí o nosso curso O Despertar do Sensei. Boa noite.